Boa tarde, queridos irmãos de Araguaiana. É um prazer estar aqui falando com vocês, a convite do nosso amigo Pascoal. Obrigado a vocês, ouvintes da Rádio Web Laje de Araguaiana. É muito bom poder participar de uma discussão de tamanha importância, de tamanha envergadura. E eu sei que em qualquer parte do planeta em que nós estivermos, falar de vida, falar do direito à vida, do respeito à vida, é sempre fundamental. Nem sempre apenas por causa daqueles que, de uma maneira ou de outra, atentam contra a vida do outro ou a própria vida, mas porque, de qualquer maneira, não sabermos viver valorizando adequadamente esse magnífico direito que Deus nos concedeu. Aliás, nesse sentido, eu gostaria de recorrer ao Livro dos Espíritos, essa base filosofal da doutrina espírita, essa pedra angular do Espiritismo, para ler a questão de número 880, muito oportuna e que vem de encontro ao tema. Allan Kardec perguntou aos espíritos responsáveis pela codificação: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta foi incrivelmente sucinta, porém de uma importância tão grande que pode nos levar a ficar horas estudando pormenorizadamente o seu significado e ainda assim teremos sempre algo para aprender. Os espíritos então responderam a Allan Kardec: o de viver, ou seja, o primeiro de todos os direitos naturais do homem é o direito de viver. E eles continuam: por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante e nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Os espíritos focaram nesta resposta nos atentados à vida do outro, à vida do semelhante. Todavia, nós também, sobretudo nos dias atuais, precisamos trazer esta resposta para os inumeráveis atentados que cada pessoa neste mundo tem praticado contra a própria existência corporal. Atitudes que comprometem a própria existência corporal. E nesse sentido, nós precisamos ir além. Nós precisamos alargar o nosso campo de visão para compreendermos que atentar contra a existência corporal vai além dos atos tresloucados de dar cabo da própria existência física através das mais inumeráveis e tristes formas, às vezes sem o perceber, dando aso às viciações e às práticas incoerentes, nós estamos também comprometendo a nossa existência corporal. Vivemos em uma época em que o foco está para fora. Vivemos em uma época em que é do nosso nariz para diante que está o nosso olhar. A grande necessidade, desde épocas imemoriais, é voltarmos-nos para o nosso interior. 399 anos antes de Jesus nascer, Sócrates já dizia que a grande necessidade do ser humano é a do autoconhecimento, é a necessidade da introspecção, de buscarmos nos conhecermos melhor, de buscarmos dentro de nós mesmos traços da nossa personalidade que precisam ser trabalhadas, que precisam ser transformadas.
dando este salto, vamos encontrar nosso Senhor Jesus Cristo num ato de extrema eloquência, falando de uma forma muito poética, que todos nós precisamos conhecer a verdade, para que a verdade nos liberte. Podemos enxergar nesta fala do Divino Senhor pelo menos dois aspectos. Nós podemos enxergar a necessidade do conhecimento da verdade contidas nas Escrituras e desenvolvendo ao longo do tempo, à medida que o próprio conhecimento humano se amplia, mas também a verdade interior, a verdade de cada um de nós. Qual é a minha verdade? Qual é a sua verdade? Quem sou eu? Quem é você? Quais são os fantasmas que ainda habitam o nosso interior? A exemplo de um depósito de informações em um celular, em um computador, a exemplo de algo que armazena informações, está dentro de nós, o nosso subconsciente. E no dizer do Espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, o nosso subconsciente é um depósito de emoções desta e de outras existências. Então, esse mergulho ao interior na busca dessas nossas experiências anteriores é que vai nos ajudando nesse processo do autoconhecimento. Quando não agimos assim, lamentavelmente, também colocamos em risco a nossa existência corporal, porque acabamos desenvolvendo, a partir do medo, outras situações, outras enfermidades que acabam transformando-se em patológicas, como a ansiedade, como as síndromes do pânico, dentre outras, como a própria depressão, dentre inúmeras outras situações que vão ao longo do tempo tirando a nossa paz, tirando a nossa tranquilidade, eliminando a nossa perspectiva de sermos efetivamente felizes. E mais cedo ou mais tarde, tudo isso acaba por somatizar. E ao somatizar, é o momento em que nós colocamos a nossa existência corporal em risco. Porque as enfermidades que podem daí derivar são as mais graves possíveis. E não raro temos visto muitas pessoas mesmo sucumbindo diante do não saber conviver, do não suportar mais esse vulcão prestes a entrar em erupção no seu interior. E quando ele, de uma maneira ou de outra, não extravasa, isso acaba implodindo, então colocando em risco a sua existência física. Mas não bastasse esses problemas de ordem psicológica, emocional, ainda deparamos-nos, sobretudo por falta de entendimento, de conhecimento, com os problemas de origem espiritual. O homem, na atualidade, ainda não está feito a observar a si mesmo enquanto um ser transcendente. Nós precisamos aprender a nos olhar como pessoas que estão presentes em mais de uma dimensão. Nós costumamos nos observar apenas na dimensão material, na dimensão física. Mas quando voltamos o nosso olhar para dentro de nós mesmos e percebemos a importância de nos conhecermos nessas outras dimensões espirituais, nós vamos entendendo então qual o melhor caminho a seguir para fazermos jus a esse direito de viver como sendo o maior dentre todos os direitos naturais que Deus nos concedeu. Nesse sentido, então, é que com a mente muitas vezes desconexa do bem, que com os sentimentos exacerbados, é nesse sentido muitas vezes que com as nossas emoções desequilibradas, nós acabamos abrindo portas para a influenciação de espíritos não afeitos ao bem, que acabam por nos influenciar negativamente. Sim, por mais que ainda existam muitas pessoas que duvidam, que questionam, ou que
aceitam, mas não sabem muito bem em que bases isso se dá. Fato é que existe uma outra sociedade, imperceptível pelos nossos sentidos comuns, a sociedade espiritual. E nós vivemos incessantemente interagindo com este mundo espiritual, que nos influencia e a quem nós também influenciamos. E dessa influenciação, nem sempre os resultados são os mais equilibrados possíveis. Lá em Atos dos Apóstolos, encontramos que há sempre ao nosso lado uma nuvem de testemunhas, uma referência clara a esta multidão de espíritos, imperceptíveis aos nossos sentidos comuns, mas que interagem e nos influenciam muito mais do que nós podemos perceber. Nesse sentido, então, mediante essas influências, quando negativas, muitos de nós também acabam perdendo o equilíbrio e, sob esta influenciação espiritual perniciosa, enveredando-se por caminhos que trazem prejuízos, não só de origem moral, não só de origem espiritual, mas também de origem física, comprometendo desta forma a nossa existência corporal. Porque vamos, na maioria das vezes, adentrando num estado íntimo, perturbador, desequilibrado, que acaba levando-nos, não raro, às internações nos hospitais psiquiátricos, ou então ao uso, durante tempo muito longo, de medicamentos que visam nos auxiliar a obter um controle sobre nós mesmos que nós sozinhos não estamos conseguindo possuir. Nesse particular, é bom que se note aqui o problema trazido pelo preconceito. Quem lida com problemas espirituais é quem entende de espírito. E a doutrina espírita é a única, no momento, habilitada a dar uma orientação segura, baseada em profundos estudos, não só do âmbito da filosofia, mas também da ciência, para dizer o que, quem e como age os espíritos. Todavia, lamentavelmente, às vezes as famílias veem o seu familiar perdendo-se nesse caminho das perturbações espirituais e motivados pelos preconceitos de ordem religiosa, acabam por não procurar a casa espírita que está habilitada para auxiliá-lo na solução desta problemática. E desta forma, então, vamos postergando e ampliando postergando a solução e ampliando o comprometimento da existência, que acaba se refletindo no corpo, levando a pessoa muitas vezes a uma tentativa desesperada de fugir daquilo que ele não consegue mais suportar. É assim, por exemplo, que muitos enveredam-se pelo caminho do fumo. Eu bebo, ou da bebida, eu bebo para esquecer, eu fumo para acalmar, eu enveredo-me pelo caminho das drogas para ver se eu encontro um sentido na vida. E essas pessoas então vão se deixando levar, iludindo-se de que aquelas práticas perniciosas tragam qualquer forma, qualquer espécie de solução para o problema que elas estão vivendo, sem perceber que com isso afundam-se ainda mais nesse imensurável lodaçal da ignorância e acabam naufragando. Lamentavelmente, também, não raro, muitos desses fogem de maneira espetacular pelas portas do suicídio, olhando o mundo ao seu redor e não vendo nele nenhuma perspectiva, não vendo nele nenhum sentido, não encontrando nele uma motivação, algo que seja capaz de preencher aquele imensurável vazio interior. Essa pessoa acaba enxergando na própria morte uma solução e entrega-se a esse ato tresloucado, ao invés de antes buscar a orientação, buscar novos caminhos. São pessoas que insistem desesperadamente em viver de um jeito e não conseguem perceber, com o tempo, que aquele jeito de viver não lhes está trazendo
a satisfação necessária. Elas não são pessoas persistentes, são pessoas insistentes, porque a pessoa persistente, quando ela descobre que aquele ritmo de vida não está mais lhe trazendo prazeres, benefícios, felicidade, bem-estar, ela muda de itinerário, ela muda de perspectiva, ela tenta novas opções, ela busca outros caminhos. Nós precisamos descobrir se somos pessoas insistentes, que permanecemos no mesmo caminho ainda que ele esteja só nos trazendo dor, ou se somos pessoas persistentes, aquela que ao perceber que aquele caminho não está lhe fazendo bem, tem a tranquilidade para buscar novos rumos, novos horizontes, tentar outras alternativas, tentar outras opções, mas nunca, jamais, em hipótese nenhuma, pensar em dar fim à própria existência. Porque, além de tudo, disso se constituir num crime gravíssimo aos olhos de Deus, sobretudo porque burla o primeiro de todos os direitos naturais do homem, ainda há a imensurável decepção. Aquele que eventualmente tenha optado por este caminho terá como punição, num primeiro momento, a decepção. A decepção de destruir a matéria, para logo mais abrir os seus olhos em um plano espiritual, imperceptível ao olhar de quem ficou na carne, e ver que aniquilar a matéria não aniquilou a alma, ver que o aniquilamento da matéria não eliminou as causas morais que o levaram àquele ato tresloucado. Quem desencarna, conforme nós espíritas referimos à morte, quem desencarna não deixa de amar quando ama. Quem desencarna não deixa de odiar se eventualmente odeia. Quem desencarna só pelo fato de ter desencarnado não deixa de gostar dos seus entes que permaneceram na Terra, só pelo fato de terem desencarnado. A morte por si só não transforma os nossos espíritos. A transformação das nossas almas é fruto do trabalho ininterrupto em ambos os planos e ao longo de toda a eternidade. Portanto, destruir a própria vida, prejudicar a existência corporal, antecipar o tempo de retorno ao mundo espiritual, é apenas postergar um fardo que você estava cansado de transportar, mas que mais cedo ou mais tarde vai ter que retornar para retomá-lo exatamente aonde você o deixou, para pegá-lo na beira da estrada aonde ele ficou e alçá-lo de novo às suas costas e levá-lo até o final. Todavia, desta feita, com a condição agravada de ter fugido covardemente da prova naquele primeiro momento em que Deus te solicitou, viesse à Terra para aprender o que precisa ser aprendido. Desta forma, não devemos abrir mão da vida. Nós devemos experimentar a mancheias, porque só se aprende com a bênção da experiência. Precisamos ver na dificuldade uma oportunidade de crescimento. Precisamos entender que Deus não deu aos ombros de ninguém um fardo maior do que aquele que ele possa transportar. Precisamos compreender que, acima de nós, Jesus vela por nós e nunca, jamais, em hipótese nenhuma, nos deixará sucumbir quando, nas horas difíceis, quando o fardo estiver muito pesado, quase que insuportável, nós recorrermos a Ele. Afinal de contas, quando Ele próprio, escalando o Gólgota, com a cruz infamante nos seus ombros, caiu. Teve alguém que se destacou no meio da multidão e estendeu-lhe a mão amiga e transportou o madeiro infamante por algum trecho, para nos demonstrar que nós também podemos, se não com as mãos do próprio Cristo, mas com seus prepostos, que vão nos amparar, nos socorrer, nos ajudar, seja qual for o grau da dificuldade que cada um de nós esteja enfrentando. Desta forma, caros irmãos, caros amigos desta encantadora cidade,
de Araguaiana. Aqui de Rondonópolis, eu, irmão Valdomiro, desejo deixar a cada um de vocês o meu abraço fraternal. E em nome da Casa de Oração Anália Franco, a nossa casa espírita aqui de Rondonópolis, trago também o abraço de cada membro, de cada irmão da nossa família espírita, e que em breve nós possamos estar juntos para falarmos mais um pouco acerca desse assunto tão importante, tão atual, tão necessário nestes dias. Um abraço fraternal e fiquem todos com Deus.